Olha, minha rapaziada, eu entendo vocês, tá? Eu entendo que o torcedor do Atlético tem algum ressentimento em relação ao Lucas Esquivel, por saber que era torcedor do River Plate, e que a ida pro River Plate do Esquivel, de certa maneira, ia agradar o jogador. Mas vamos fazer uma linha do tempo. Esquivel chega em 2023 em um time que é vice-campeão da Libertadores e que estava frequentando a Libertadores, brigando por títulos, tem uma reta de 23 positiva, mas o time não se classifica para a Libertadores, mas tudo bem. Começa bem 2024, ano do centenário, jogando ao lado do Fernandinho e tudo corona. O ambiente péssimo, protesto de torcida, trocas de treinador e dá tudo errado. Aí você tem de 24 para 25 o seu time do coração, o time mais rico do seu país, um time que vai te dar a possibilidade de brigar pelos principais campeonatos, ao invés de jogar uma Série B fazendo uma proposta financeira melhor do que você ganha. Você não fala que não aceita ficar no seu clube atual, mas você também entende que é uma boa possibilidade de você ir para um gigante sul-americano, como é o caso do River. Você não vai. Você aceita a decisão do seu presidente. Você faz uma temporada que tem altos e baixos, principalmente questões de lesão, ajuda o time a voltar para a primeira divisão. Será que esse cara não quer ficar mesmo no Atlético? Eu tenho a resposta. Eu fui atrás, eu apurei. Mas assim, não entender que em 2025, ali no inicinho, fazia sentido o Esquivel ir pro River, é quase que ser desumano. É quase que ser desumano ali com o jogador. Porque a gente tá falando de um nome que, cara, é óbvio que fazia sentido pra ele. Mas qual é o cenário atual? Um Lucas Esquivel ainda mais identificado com o Atlético. E eu acho que isso é uma realidade de vários jogadores, do Julimar, do Zapelli. Um Lucas Esquivel que quer ficar, tá identificado com o clube, tá identificado com a cidade. Tá animado pra jogar uma Série A. Um jogador que tá motivado pra representar o Atlético contra os melhores times do futebol brasileiro. Botar o Atlético de novo numa competição internacional. Um jogador que tem amigos pra vida, como é o caso do Zapelli, principalmente o caso do Benavides. É muito importante a gente deixar claro que o Benavides, do jeitão dele, da liderança dele, do impacto que ele trouxe, conseguiu muito aproximar os gringos da camisa. É um cara que, assim, ele vivencia diariamente amor à camisa do Clube Atlético Paranaense. Então não tem por que a gente não querer o Esquivel e não ter o Esquivel como um dos nossos principais jogadores para a temporada que vem. A conta, ela é simples. Um dos principais jogadores para a próxima temporada do Atlético se chama Lucas Esquivel, um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Pô, acho que a gente tá viajando. Eu tô vendo gente fazendo pouco caso do Lucas Esquivel, cara. Eu tô vendo gente fazendo pouco caso de um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro e digo mais com tranquilidade. Falar que todas as qualidades do Esquivel é chover no molhado, mas vamos lá. O camisa 10 da lateral esquerda. Capacidade de organizar o time que o Lucas Esquivel tem mediante outros laterais do futebol brasileiro é um absurdo. A bola passa pelo pé do Esquivel e o jogo acontece, seja um jogo mais longo, e eu acho que o Viveiros foi muito potencializado por esses passes mais longos, essas bolas longas do Esquivel, seja para um jogo mais curto de aproximação, de associação. Um jogador que sabe atuar em zonas diferentes do campo, sabe atuar tanto na base da jogada, pode ser lateral numa linha de 4, pode ser zagueiro numa linha de 5, pode ser um ala, pode até ser um meio-campista. E um jogador que tem muita capacidade de chegar à frente, seja para construir um bom poder de associação, seja para também criar cenários ali de cruzamentos, cruzamentos que já entregaram muitos pontos e classificações pro Atlético. Então por que abrir mão desse cara, velho? O time do Atlético na temporada que vem, pra mim, tem uma base com 5 jogadores, tá? Julimar e Viveiros, o Teran, Zapelli e Esquivel. O resto a gente vai preenchendo as outras vaguinhas e eu acho que tem muita disputa. Mas esses jogadores pra mim são inegociáveis. Ah, mas Thiago, você não vivia elogiando o Léo Derek, agora que é o Esquivel uma coisa não anula a outra, até porque são jogadores com características diferentes. Eu acho que a gente pode ter o Esquivel nesse perfil mais construtor. Eu acho que a gente pode ter o Esquivel nesse perfil mais organizador da equipe.
E a gente pode ter o Léo Derek também, ó, atacando espaço o tempo inteiro. Sendo esse cara mais de profundidade, sendo esse cara de buscar mais as costas da defesa adversária. Inclusive, é uma dupla que eu acho que se conseguisse jogar junto, se o Odair entendesse o esquema que os dois juntos funcionassem de alguma forma, a gente estaria falando de um time que, cara, teria ali um lado esquerdo fortíssimo. Então, assim, o Lucas Esquivel quer ficar. E o Atlético tem que querer muito que o Lucas Esquivel fique. Porque agora a gente tá num desafio e eu acho que a presença do Lucas Esquivel é muito importante no cenário de... É muito importante no cenário de, cara, de realidade mesmo. A gente vai pra uma competição dificílima. A gente vai pra uma competição que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum dos nossos melhores jogadores, muito pelo contrário. A gente vai pra uma competição que a gente tem que apostar nas nossas principais referências técnicas, a gente tem que ir pra uma competição que a gente vai fazer as nossas principais referências técnicas acontecer. Então, pra mim, cara, o Esquivel é uma dessas referências que o Atlético, pô, fica um pouco mais confortável pensando na montagem da equipe ano que vem pelo fato de ter o Lucas Esquivel. Fica mais confortável de pensar na montagem da equipe pelo fato de ter um jogador com a capacidade técnica que ele tem. Ter o Lucas Esquivel no time é um privilégio. Aí a gente, pô, ter um jogador que entra na conversa de um dos melhores da posição dele no futebol brasileiro com outros, mas entra na conversa, cara, é coisa rara hoje pro Atlético. É coisa rara. Então, ano que vem, eu espero que a capacidade física do Esquivel permita ele ser um jogador mais acionado. Porque se ele for um jogador mais acionado, mais utilizado, aí não tem jeito. Aí a gente tá falando de um jogador que vai ser dois diferenciais do Atlético na temporada que vem. Capacidade de cruzamento no último terço, de ultrapassagem, daquele cruzamento diagonal, da intermediária que ele tem, pode resolver muito jogo pro Atlético. Capacidade de organização pode fazer o Atlético encontrar espaço contra muita defesa fechada. Capacidade de ser um terceiro zagueiro pode ser muito importante para um time que joga em transição e precisa desse primeiro passe de qualidade para sair rápido da defesa para o ataque. Olha quantos contextos o Esquivel se encaixa. Olha em quantos contextos o Esquivel faz sentido. Então, assim, Lucas Esquivel, coraçãozinho para você. Seja mais uma temporada e depois mais uma. Para mim é contrato vitalício para Lucas Esquivel e Bruno Zapelli. Enquanto esses caras estiverem rendendo o que eles podem entregar e o que a gente vê semanalmente que eles podem entregar, para mim, deixa esses caras aí que eu tenho certeza que vão ajudar e ajudar muita gente. Valeu? Tamo junto, rapaziada.